Olá, estamos falando das competências éticas necessárias ao desenvolvimento de uma atitude profissional. Neste episódio, falaremos dos sensos ou percepções que fundamentam a atitude profissional. E assim, concluímos nossa abordagem às intenções que antecedem as ações e interações profissionais, que serão nosso assunto nas próximas semanas. Bem-vindos ao 6º episódio da série Atitude Pro. Como vimos no episódio anterior, as competências éticas necessárias ao desenvolvimento de uma atitude profissional, intencional, são de duas naturezas. Nós falamos na semana passada a respeito das inteligências emocional, organizacional e econômica. Hoje vamos falar sobre percepções ou sensos. Nossa percepção de conceitos bem importantes, como sejam a verdade, a autoridade e a propriedade. O senso de verdade. Verdade é aquilo que afirmamos e que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. É por isso que nós o chamamos de percepções. A verdade necessariamente corresponde à realidade. O que eventualmente muda, e é por causa desse motivo que algumas vezes as pessoas dizem que cada pessoa tem a sua verdade. Isso não é exatamente verdade, porque a realidade é uma só. Mas mudam as percepções. De qualquer modo, quando perseguimos a verdade, quando estamos buscando critérios para encontrar percepção da verdade que condiga com os fatos, que corresponda à realidade, devemos estar atentos a 3 fatores. O primeiro deles é a consistência. Quando nós estamos manifestando as nossas intenções através das nossas ações e das nossas interações. E quando nós estamos comunicando verbalmente, o que de vez em quando acontece, por exemplo, quando penduramos aquele quadro com nossa visão de futuro, ou nossa percepção, senso de missão, com as nossas crenças, valores e princípios. O primeiro critério a ser buscado é o da consistência. Segundo o Google, consistência é a característica de um corpo do ponto de vista da homogeneidade, da coerência, da firmeza, da compacidade, da resistência, da densidade dos seus elementos constituintes. Quando nós estamos falando de todos aqueles elementos refletidos das nossas intenções, e quando estamos falando da sua manifestação, não apenas oral ou escrita, mas das suas manifestações nas nossas ações, nas tomadas de decisão que fazemos e nos nossos relacionamentos, então esperamos que haja, para que haja verdade na nossa atitude profissional, esperamos que haja consistência. E, nesse caso, nós podemos testá-la, eventualmente, com base nessas características da consistência, ou sinônimos da consistência, elementos de consistência. O segundo elemento aqui, damos ênfase quanto ao nosso senso de verdade, é um desses que faz parte da definição de consistência, e que é uma palavra muito utilizada, mas é preciso que nós destaquemos. Chama-se coerência. É importante que haja nexo, conexão lógica, perceptível, para quem está nos observando, entre
as coisas que dizemos, as coisas que fazemos, o modo como fazemos as coisas, a maneira como nos relacionamos. Essa ligação chama-se coerência. O contrário dela é a contradição. Quando nós dizemos algo e fazemos algo diferente ou aparentemente distinto, contrário, contraditório àquilo que nós estamos dizendo, que queremos, que é a nossa intenção. Então, coerência é o segundo elemento que destacamos a respeito desse senso de verdade. O terceiro elemento que destacamos é a transparência. Transparência tem a ver com que aquela coisa que queremos afirmar, aquela intenção que pretendemos evidenciar, fica clara na mente das pessoas que nos observam, fica clara na frente do mercado, fica clara à frente da sociedade. Quando observam as nossas ações, quando observam as nossas interações, as nossas intenções não são segundas ou terceiras, mas são exatamente aquelas que nós dissemos que eram. E elas ficam evidentes, nossas ações e relacionamentos não escondem as nossas intenções, não disfarçam nossas intenções, mas as manifestam como elas são. É bem verdade que na nossa atividade profissional é desejável, muitas vezes, que não haja nada mais do que a verdade, embora, eventualmente, não toda a verdade deva ser dita. Há muita gente que acha que franqueza, rude, é uma virtude. Eventualmente não é. É preciso controlar as coisas que nós dizemos para fazer com que os resultados atendam às nossas intenções e não simplesmente o modo como fazemos revele as nossas intenções. Em todo caso, devemos ter bastante clareza a respeito do fato que transparência, ou seja, ações e interações, revelam no seu conjunto, não necessariamente individualmente, mas no seu conjunto, as nossas intenções. E não enganamos pessoas, não fazemos coisas ou nos relacionamos com pessoas de maneira que pareça que estamos buscando um determinado resultado ou que temos uma determinada intencionalidade que de fato é outra. E assim enganamos aqueles que nos observam. O senso de verdade precisa estar evidente e manifestar-se quando declaramos as nossas intenções e quando as transformamos em ações e relacionamentos. O segundo senso a ser desenvolvido para o desenvolvimento, para a afirmação de uma atitude que seja profissional, é o senso de propriedade. A palavra propriedade significa o direito de tomar decisões sobre um recurso escasso. É uma palavra do âmbito econômico. Então, o direito de tomar decisões a respeito de um recurso qualquer, como usá-lo, se devemos, se podemos ou não vendê-lo, comercializá-lo, se vamos usar ou não. Essas decisões estão disponíveis para quem tem direito de propriedade. A respeito do direito de propriedade, há alguns elementos que precisam ser distinguidos. O primeiro deles é o uso. O segundo é a posse. E o terceiro é a titularidade. Alguém pode ter o direito de tomar decisões a respeito de um recurso porque lhe foi facultado o uso daquele recurso. Então, usar ou não pertence a esse senso de propriedade. Mas o direito de usar, por exemplo, um veículo um serviço oferecido pelo Uber. O direito de usar ou não
é um direito do cliente, certo? Mas, há mais do que isso, aquele veículo, para o cliente, para o passageiro, está restrito ao uso. Para o motorista, vamos imaginar que o motorista esteja alugando um carro da Localiza para prestar o serviço. Ele tem a posse. Ele tem a posse e o direito de uso do veículo. Ele tem as duas coisas. O veículo está na posse dele. O veículo não está na posse do passageiro, mas está na posse do motorista. Mas ele não é titular daquele veículo. Aquele veículo pertence à locadora. Então, é disso que nós estamos falando. A diferença que precisamos fazer entre o que está disponível para uso, o que está na nossa posse, e qualquer um dos dois, independentemente de pertencer a nós ou não, e do que é que somos titulares. Então, eu posso utilizar o veículo, o motorista pode ter a posse do veículo, mas a única pessoa que pode escolher vender o veículo é a locadora, o proprietário, quem tem a titularidade, quem tem o documento que estabelece quem é dono. Em nossas atividades profissionais, precisamos estar o tempo todo atentos a respeito dos recursos que estão à nossa disposição, sobre em que condições eles estão e em que limites eles estão à nossa disposição. Se estão à nossa disposição para uso, se estão à nossa disposição para posse, se estão à nossa disposição porque somos donos. Por exemplo, licenças de software. Por exemplo, informações a respeito do cliente, a respeito das finanças do nosso cliente. Informações a respeito das propriedades do nosso cliente. Quais direitos nós temos de tomar decisões a respeito desses recursos que são colocados à nossa disposição para o exercício da nossa atividade profissional. E quais recursos são efetivamente nossos e podemos transportá-los de um uso para outro e até alienarmos esses bens ou direitos para terceiros. A segunda distinção que precisamos fazer é a distinção entre público e privado. O que é público? E quando algo é público, a quem pertence? Há uma relação muito clara entre essa distinção do que é público e do que é privado, que deve ser evidente para nós, quando estamos lidando com o nosso senso de propriedade. Nós precisamos ter clareza a respeito disso. Quais os direitos que temos a respeito daquilo que é público? E quais os deveres que temos a respeito daquilo que é público? Que direitos temos a respeito daquilo que é privado? E que deveres temos a respeito daquilo que é privado? Nosso ou dos outros? Não importa. Mas precisamos saber fazer diferença entre essas coisas. Quem mora em condomínios precisa ter uma clareza, ou quem trabalha em condomínios precisa ter clareza muito aguda a respeito da diferença entre a sala que comprou e o corredor que dá acesso a ela, o elevador, o funcionário que contratou para atuar no seu escritório e aquele funcionário à disposição na recepção. Como nos relacionamos com aqueles recursos que são públicos, pertencem a todo mundo, e então não está claro, muitas vezes, quais responsabilidades temos em relação a eles? E os recursos privados, tanto nossos quanto os de terceiros? Como nos conduzirmos? Para desenvolver boa atitude profissional, precisamos ter clareza a respeito dessas distinções e das implicações de fazê-las.
O terceiro elemento de distinção que precisamos fazer é aquele sobre o que é comum e o que é exclusivo. Isso parece muito próximo do privado e público. De qualquer forma, mesmo que não percebamos imediatamente a distinção entre um e outro, e não vamos entrar nos detalhes aqui, mas é uma maneira, pelo menos, diferente de perceber a diferença importante entre aquilo que pertence a todo mundo, que é dividido, está aberto ao uso, eventualmente à posse, e até a propriedade, a titularidade de todo mundo, e aquilo que é de uso exclusivo, ou de posse exclusiva, ou de titularidade exclusiva. O veículo da empresa, com a sua logomarca, pode ser utilizado por quais pessoas? Quais regras devem gerir o uso desse recurso? O veículo que pertence ao diretor da empresa, pessoa física, quais regras regulam o seu uso pelas demais pessoas da organização? E o veículo que pertence à moça que serve o cafezinho, não importa de quem seja, há o que é comum e há o que é exclusivo. A cafeteira é comum, a caneca timbrada é exclusiva. Precisamos aprender a fazer essas distinções se queremos desenvolver nas nossas organizações e nos nossos relacionamentos, nas decisões que tomamos, uma atitude que seja profissional. E o último elemento é o que diz respeito à diferença entre bens ou direitos de natureza física, ou a respeito de objetos físicos, e bens ou direitos de natureza intelectual. Há muita discussão a respeito de direitos intelectuais, direitos autorais, há quem questione legislações a respeito de patentes. Em tempos como agora, por exemplo, estamos vendo uma discussão sobre direitos das farmacêuticas a respeito das patentes dos medicamentos desenvolvidos por eles, o prazo que isso deve ter, quando essas patentes devem cair, etc. Uma discussão importante no momento em que saúde está no centro da vida nacional. Mas também a respeito de softwares, a respeito de livros, a respeito de objetos, por exemplo, autorais, móveis desenvolvidos por arquiteto, assinados por designers. Quais direitos têm aquelas pessoas que detêm autorias? Quais direitos existem e incidem, ou deveres, incidem sobre aqueles que detêm o uso ou a posse de objetos físicos, ou a titularidade deles? Há distintas maneiras de perceber propriedade quando pensamos a respeito de bens físicos e quando pensamos a respeito de bens intelectuais ou abstratos. E, enfim, de qualquer forma, para desenvolver um senso de propriedade, devemos ter clareza, educar-nos a respeito das distinções entre esses elementos que citamos aqui. O último senso que vamos abordar nesta série, relacionado com qualidade das nossas intenções, ou seja, daquilo que precede as nossas ações, ou as decisões que levaram às nossas ações e aos nossos relacionamentos, é o senso de autoridade. Nossa cultura não tem sido exatamente clara a respeito do que pensa, a respeito, acerca deste senso, a respeito de autoridade. De fato, vivemos na civilização, na história da civilização, um momento em que estamos transitando de uma secular percepção a respeito de quem é
ou do que seja autoridade, para uma nova percepção, ou pelo menos para colocar em dúvida aquilo que vinha secularmente estabelecido como autoridade. Não vamos entrar na discussão aqui a respeito do que é ou do que não é, ou de quem é e quem não é autoridade, e quais autoridades são, de alguma maneira, aceitáveis e quais nós devemos questionar, ou em que nível devemos questionar cada uma, ou quais esferas devem ser levadas em consideração e como se relacionam as esferas com as suas respectivas autoridades. Precisamos ter clareza a respeito de uma coisa. Primeiro, autoridade tem a ver com mais de um elemento para ser percebida. Por exemplo, autoridade deriva de hierarquia na maior parte das organizações. Mais alto na hierarquia, ou seja, posição formal, título no cartão de visita, define nível de autoridade também. Mas também, em muitos âmbitos, autoridade deriva de maturidade ou senioridade. E isso pode estar relacionado tanto à experiência acumulada quanto a conhecimento acumulado. Alguém pode ser autoridade mesmo sem ter alcançado cabelos brancos, com base no seu conhecimento. Alguém pode ter autoridade por causa da sua posição hierárquica. Alguém pode ter autoridade por causa da experiência acumulada. Alguém pode ter autoridade porque é a pessoa certa a ser consultada quando outra pessoa, em qualquer posição, precisa de ajuda na tomada de decisão. Então, a autoridade pode derivar o tempo todo de cada uma dessas características ou dessas situações da pessoa que está imbuída de autoridade. Quando nós falamos a respeito de autoridade hierárquica e falamos das outras autoridades, a primeira coisa que devemos distinguir é que autoridade hierárquica é formal, necessariamente. Enquanto maturidade, conhecimento e experiência são fontes de autoridade que são informais, não dependem da posição formal, da posição hierárquica. E falamos um pouco disso, é bom lembrarmos, quando falamos de inteligência organizacional no episódio anterior. Quando falamos de autoridade, precisamos também pensar a respeito de poder. Autoridade, palavra que deriva, assim como poder, de uma raiz grega, dynamis, que é a raiz da palavra dinamite. Ela está tanto na fonte, na origem do conceito de autoridade, quanto na origem do conceito de poder. E quando nós falamos de poder, e poder nesse caso é poder para tomar decisões, poder para agir, e isso naturalmente depende de todos os outros componentes, de todas as inteligências que já vimos, de todos os sensos que já vimos. Mas, quando falamos de poder, devemos lembrar que há poder legítimo, ou seja, aquele que foi concedido a alguém, ou que foi reconhecido a alguém, pelos seus circunstantes. E poder ilegítimo, que é aquele poder auto-arrogado, aquele poder declarado, mas sem que haja corroboração. Aquele poder que não foi concedido, mas foi tomado. E precisamos ter constante clareza para desenvolver um bom senso a respeito de autoridade. E então, desenvolver boa atitude profissional em nossas organizações, em nossas tomadas de decisão e em nossos relacionamentos, a respeito de
legitimidade do poder. Estamos reconhecendo poder. E poder confere autoridade. Estamos reconhecendo autoridade de maneira legítima ou de maneira ilegítima. E estamos exercendo autoridade, exercendo poder de maneira legítima ou de maneira ilegítima. Esse é o elemento, o último elemento que queremos destacar a respeito de senso de autoridade. Esses três sensos, verdade, propriedade e autoridade, são muito importantes. É muito importante que tenhamos clareza a respeito disso. A atividade profissional, a atitude profissional, é um esforço intelectual. Não é, como nós gostamos de, muitas vezes, destacar, algo muito prático. Exige pensamento, reflexão, que antecede as nossas ações, que antecede as nossas interações. Não refletir, não pensar a respeito dessas implicações, desses elementos todos, não desenvolver essas inteligências, não desenvolver essas percepções a respeito de conceitos fundamentais, comprometerá a nossa atitude e fará das nossas ações e interações movimentos da nossa parte que não têm consistência, que não mostram coerência com aquilo que dizemos quando dizemos. Por hora é só. Vimos nos primeiros 6 episódios desta série o que diz respeito às intenções éticas que antecedem as ações e interações profissionais. Nos próximos episódios, vamos, finalmente, falar sobre as características das ações que evidenciam uma atitude profissional, isto é, uma atitude ética e intencional. Tenham uma boa semana de reflexão e até lá.